Olá, meus queridos e amados. Vamos mais uma vez compartilhar um pouquinho daquilo que temos aprendido e vivido durante todos esses anos. Eu gostaria de fazer uma oração pedindo ao Senhor que Ele abençoe o nosso entendimento, abençoe a nossa vida para que possamos receber, entender, captar e guardar aquilo que é bom e que pode realmente edificar as nossas vidas. Vamos fazer uma oração. Pai querido, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe a minha vida, que estarei compartilhando com os teus filhos um pouco da minha experiência e daquilo que o Senhor mesmo me tem ensinado. Que o Senhor possa abençoar a minha vida na transmissão com tranquilidade e abençoar cada um dos teus filhos que estará ouvindo ou que estão ouvindo já, assistindo, para que eles possam ser abençoados através desse compartilhar, desse pequeno estudo. Nós suplicamos a tua bênção, a tua proteção para a nossa mente, para o nosso entendimento, para que possamos entender com graça aquilo que o Senhor quer falar conosco através desse estudo. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu quero compartilhar hoje com vocês um assunto sobre decisão. Tudo na nossa vida é decorrente de uma decisão que tomamos. Tudo na nossa vida é o resultado de decisão ou de decisões que nós tomamos, determinações, né? Todas as nossas escolhas, as nossas preferências, as nossas decisões são baseadas naquilo que nós somos, no nosso caráter, naquilo que está nos formando. Então, as nossas decisões nós tomamos de acordo com aquilo que está em acordo com aquilo que somos e pensamos. Nós somos humanos, somos limitados, mas nós temos desejos, temos pensamentos, temos realizações, sonhos, nós pensamos em muitas coisas e tudo isso vai estar em volta daquilo que nós somos. O que nós somos vai nos encaminhar para aquilo que nós desejamos e para aquilo que nós sonhamos. E isso é uma coisa muito importante. A nossa decisão, a decisão que nós fazemos, ela vai ter uma influência muito grande na nossa vida, no presente e no futuro. Por isso que a palavra de Deus, no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo de número 23, está escrito assim, Provérbios, capítulo 4, 23, está escrito assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede a fonte, as saídas, as decisões da vida. Sobretudo o que se deve guardar. Guardar é proteger, é cuidar, é preservar. Sobre tudo que você precisa cuidar, guardar, preservar, guarda o teu coração. Porque aqui de dentro é que saem as decisões para a nossa vida. Então nós temos que proteger o nosso coração. Nós temos que proteger a nossa alma. Nós temos que proteger quem nós somos para que não venhamos tomar decisões erradas. É muito ruim quando tomamos uma decisão errada. E às vezes podemos sofrer consequências sérias por causa de uma decisão errada. Não é? Então Provérbios fala sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes ou a saída, as decisões da nossa vida. Quando ele fala guarda o teu coração, ele está se referindo à alma, porque a alma é que é a sede das emoções. E quando nós usamos a palavra coração, é de uma forma romântica, quando nos dirigimos à alma, que é a sede das emoções. Né? Nós somos um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. Então nós somos um espírito, porque o que nos dá vida é o espírito. Se o espírito sair do nosso corpo, nós morremos. Então já não vai existir mais nada, vai apodrecer e pronto. Vai deixar de existir. Então nós somos um espírito que possui uma alma,
que é a sede das emoções e que habita nesse corpo. Ou seja, na verdade, nós não somos esse corpo. Nós temos esse corpo. Esse corpo não sou eu. Esse corpo pertence a mim. O seu corpo não é você, ele pertence a você. É a matéria. Vocês estão entendendo? Nós somos espírito, alma e corpo. O espírito é o que nos dá vida, a alma é a sede das emoções, e o corpo é a matéria, que vai estar à mercê das diretrizes tanto do espírito quanto da alma. Esse corpo, ele responde e corresponde ao que somos lá no âmago, lá no nosso íntimo, no nosso particular, no que domina a nossa alma. O que realmente somos está dentro de nós e podemos ou não manifestar. O que nós somos está dentro de nós. E muitas vezes nós não manifestamos o que realmente somos. Já aconteceu de você conhecer uma pessoa e aquela pessoa é maravilhosa e de repente ela tem uma reação que você nunca imaginaria? É porque está se revelando realmente aquilo que está dentro dela, que é a própria pessoa. Não é? Tem um ditado aí no mundo que fala assim: quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. Lá em Provérbios, capítulo de número 27, no versículo de número 19, está escrito assim: assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim é o coração do homem ao homem. Ou seja, assim como na água, o nosso rosto é refletido igual no espelho, assim o coração do homem ao homem. Ou seja, assim é refletido ao homem a sua vida, as suas escolhas, as suas preferências, as suas decisões, aquilo que ele é, aquilo que está dentro dele. Vocês estão entendendo? Então, existem pessoas que elas vivem com medo de revelar aquilo que elas são, ou aquilo que realmente elas são e não gostariam que as pessoas soubessem. Muitos, até uma certa idade, vivem de uma forma. Muitas pessoas vivem de uma forma até uma certa idade. E a partir de uma idade, ela muda radicalmente. E ela vira outra pessoa. Parecendo até outro caráter. E todos assustam muitas vezes. E as pessoas dizem: fulano mudou de uma hora para outra. Não, eu já expliquei que na formação nossa, a criança de 0 a 12 anos, ela é formada. E aos 12 anos, ela já está definida naquilo que ela gosta e prefere. Agora, muitas vezes ela percebe que o pai e a mãe não aprova aquilo que ela gosta e prefere. Então ela fica com aquilo embutido dentro dela. E ela começa a viver uma vida que agrada ao pai, que agrada à mãe, que agrada aos vizinhos, a todo mundo, aos parentes. Mas quando ela tem autoridade, quando ela alcança uma idade, autoridade, e tem um reforço, e tem até uma proteção para aquilo que ela gosta e prefere, aquilo que ela realmente é, então ela assume. Eu estou dizendo isso em todas as áreas, em todos os aspectos, seja ele psicológico, emocional, físico, profissional, educacional, sexual, seja lá o que for. Muitos pais às vezes querem que o filho seja médico, e aí ele vai estudando, quando ele chega na idade ele fala: não é isso que eu quero ser. Então ele fala e mostra o que é. Há uma mudança, não é? Os nossos sentimentos ocultos, escondidos, reservados, eles ficam até quando nós podemos e temos coragem de falar: não, eu não quero assim, eu quero assim, desse jeito.
Então há uma mudança. Porque as nossas decisões, elas são feitas e determinadas de acordo com aquilo que nós somos realmente. Aquilo que realmente somos. Muitos ficam assustados quando alguns mudam e dizem que foi de repente. Não foi de repente. Aquilo foi uma manifestação de quem ela é. Agora, com coragem, com segurança, com proteção e com reforço. Somos um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. O nosso corpo, ele funciona como um fantoche nas mãos do nosso espírito ou da nossa alma. O espírito tem conexão com Deus e é o que nos dá vida. E se nós temos uma conexão boa com Deus, o nosso corpo ele vai ter atitudes melhores e diferentes. A alma é a sede das emoções. E se o meu espírito não tem uma boa conexão com Deus, as minhas emoções vão estar bem influenciadas por várias coisas. Então o corpo vai agir de acordo com as emoções e as fantasias da alma. E eu vou falar sobre isso, que a fantasia não é realmente da alma. A alma é o sentimento, são as emoções. Mas porque nós somos um espírito que possui uma alma, que habita num corpo e que também possui uma mente, não é? A mente, a nossa mente, a mente é a faculdade reflexiva de pensar, de entender, de analisar, ponderar, pesar, reflexiva e refletiva. É na mente que está localizada a sensibilidade, a inteligência, os pensamentos, o intelecto, o raciocínio, a razão, a imaginação, onde criamos, idealizamos, fantasiamos e decidimos, decretamos. Por que é que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a pessoa fica só no mundo espiritual, só falando do espiritual, e só tudo é espírito. Não é. Nós somos um conjunto disso tudo. Nós somos um espírito que possui uma alma, que habita num corpo que tem uma mente. Então nós somos isso. Por isso que nós precisamos estar nas mãos de Deus para que tudo isso esteja controlado e equilibrado. E é por isso que eu estou falando essas coisas, porque muitas vezes as pessoas não estudam isso, não falam sobre isso, não entendem nada disso e ficam limitadas no seu entendimento, limitadas no seu aconselhamento, limitadas num monte de coisa. É na mente que fica armazenada, guardada, arquivada as nossas lembranças, as nossas experiências vividas, as nossas memórias, sejam elas boas ou más. É na mente. Às vezes a pessoa está na igreja, as pessoas estão orando, a pessoa está ali assistindo um culto e de repente vem algo na sua memória que não é bom. Porque é na mente que estão as memórias. Por isso que nós precisamos de Deus, e nós vamos ver lá na frente como é que Deus vai trabalhar nisso tudo, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito e na nossa mente também. Né? É na nossa mente que é elaborada e formada a concepção, ou seja, onde nascem as ideias, aquilo que nós queremos fazer, onde decidimos o que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. É na mente. Você vê uma pessoa e de repente ela muda, vai para longe. Aí nós pensamos, ela estava planejando tudo e ninguém percebeu. Porque está aqui na mente. É na mente que isso acontece. Por isso que nós precisamos da bênção de Deus. Por isso que é importante um pai ter a bênção de Deus para ele abençoar a mente dos seus filhos, da sua esposa. É muito importante isso, porque é na mente que as ideias vêm e nascem e são decididas. E somente Deus conhece a nossa mente. O diabo não conhece a nossa mente. O diabo lança ideias. O diabo ele joga verde para colher maduro. Porque a onisciência é um atributo que somente Deus tem. Agora tem pessoas que são experimentadas, que são vividas, são desconfiadas. Então elas percebem as coisas. Mas elas não sabem o que está na mente. Então, ela precisa que a pessoa manifeste de alguma forma
para mostrar e revelar aquilo que está na sua mente, aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está querendo. Podemos sofrer qualquer ou todos os tipos de influências, sejam elas boas ou ruins, mas a decisão é minha. A decisão é sua. A decisão é nossa, é de cada um de nós. Nós podemos sofrer boas e más influências das mais fortes possíveis, mas a decisão é nossa. E nós vamos ver por que isso. O que domina a minha mente é o que já formou o meu caráter. O que domina a minha mente é o que já formou o meu caráter e me tornou naquilo que sou, ou naquilo que somos. É interessante que as coisas, as influências, elas, dependendo da nossa índole, do nosso caráter, dependendo da nossa formação, daquilo que recebemos, daquilo que aceitamos dentro de nós, as influências, elas vão tomando espaço, e elas vão moldando o nosso caráter. Vocês estão entendendo? As influências, se eu permitir, se eu deixar, elas começam a moldar o meu caráter. Elas começam a me modificar, ou elas começam a me formar. Porque quando ela passa a dominar a minha mente, ela já formou o meu caráter. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa. Eu não tenho um corpo malhado, mas se eu quiser ter um corpo malhado, eu vou começar a malhar, vou começar a fazer exercícios todos os dias, perdão. E se eu for persistente nisso, eu vou moldar o meu corpo de uma forma diferente. Então, na nossa mente é a mesma coisa. Ela é moldada se eu deixo ela ser exercitada com as ideias que ela está recebendo. O nosso cérebro, preste atenção nisso. No nosso corpo tem o cérebro. Nós temos a mente, que é o lugar da decisão. E o cérebro não tem a função de decidir nada. A mente, sim. O cérebro, não. O cérebro, ele apenas recebe a mensagem e é moldado conforme as nossas escolhas e preferências e as nossas decisões. O nosso cérebro só recebe. A nossa mente decide. Vocês estão entendendo? Parece complexo, mas isso é muito sério. Não é mesmo? Nós recebemos influências, nós somos influenciados, nós recebemos conselhos e as pessoas nos dão ideias e o nosso cérebro recebe. Agora, a nossa mente vai decidir se eu quero ou não. E aí, o meu cérebro, ele vai ser moldado. Às vezes há uma modificação no cérebro, porque ele foi moldado de acordo com situações no mundo, situações na vida. Assim como nosso corpo pode ser moldado de acordo com aquilo que nós fazemos com ele. Se eu malhar, eu vou ficar com o corpo malhado. Mas se eu ficar só comendo, então eu vou ficar com o corpo, você já sabe como, né? Que não é de uma pessoa que malhou. Existe um ditado que fala assim: o uso do cachimbo faz a boca torta. As alterações acontecem de acordo com o uso, de acordo com a persistência, de acordo com a repetição naquilo que você faz. Isso acontece com o espírito, com a alma, com o corpo, com a mente, com o nosso coração, com quem nós somos. As nossas escolhas, preferências e decisões nos moldam conforme elas são. Como num exercício físico, eu disse para vocês, como numa dieta. Lá em Provérbios capítulo 23, versículo 7, Provérbios capítulo 23, versículo 7, preste atenção nisso aqui.
Acho que eu vou ler do versículo 6 até o 8, mas o versículo-chave é o 7. Capítulo 23 de Provérbios, do versículo 6 ao 8, e o versículo-chave é o 7. Do 6 ao 8 diz assim: Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como ele imagina em sua alma, assim ele é. Olha, como ele imagina na sua alma, nas suas emoções. Ou seja, a alma é a sede das emoções. E se eu dou vazão, dou asas para as minhas emoções, então eu começo a criar imagens. E como eu imagino, assim eu sou. Vocês estão entendendo? Se isso domina a nossa vida. Então, ele está falando aqui do invejoso, que já é um invejoso. Já é uma pessoa que já formou a inveja no seu caráter. E ele fala, não comas o pão do invejoso, nem cobiça os seus delicados manjares. Porque como ele imagina, como ele pensa, como ele raciocina, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está com você. Ele te convida, ele faz uma cena, ele faz um teatro, mas lá no fundo não é isso que ele quer. Por isso que eu digo sempre, não vá aonde você é tolerado, vá aonde você é celebrado, aonde você é querido. Agora, onde você é tolerado, o que você vai cheirar lá? Então, se você sabe que uma pessoa, ela não gosta muito de você, evite essa pessoa. Ainda que ela te convide para um jantar, para um almoço, aqui fala assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Do que é o corpo, a aparência e do que é realmente o coração, a alma, aquilo que está dentro de nós? É tão triste quando você sabe que uma pessoa te abraça, como Judas abraçou e beijou Jesus, mas traindo. É muito triste. Porque na aparência ela está te abraçando e te desejando bênçãos, mas no fundo não é assim que ela é. Aqui fala assim no versículo 7, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Você perde tempo. Às vezes você conversa e aconselha e fala com a pessoa com todo amor, com todo carinho, mas ela não gosta de você, ela vai desprezar tudo. Então você perdeu as suas suaves palavras. Por isso que na palavra de Deus está escrito, não jogue pérolas aos porcos. Por isso que é importante o discernimento, o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus e principalmente a comunhão com Deus, porque Deus, ele te mostrará, ele vai te revelar, ele vai te dizer se vai ou não, se deve ou não, se confia ou não. Isso é muito sério. Olha, e muitas vezes nós tomamos decisões erradas porque nos falta o discernimento, nos falta o entendimento, nos falta o conhecimento. Quantas decisões erradas e quantos livramentos muitas pessoas tiveram, porque Deus livrou de alguma forma. Sabe de uma coisa? Quando Deus quer nos abençoar, Ele muitas vezes põe alguém na nossa vida para nos abençoar. E quando Ele quer também nos abençoar e nos livrar, Ele tira da nossa vida alguma pessoa ou algumas pessoas.
Sabe por quê? Porque ele conhece o coração dessas pessoas. Ele sabe quem essas pessoas realmente são. Então, ele fala, não coma com essas pessoas. Porque elas te dizem, vem, vamos estar juntos. Mas no coração delas, não é isso que elas querem. Eu espero que você esteja entendendo isso, porque as nossas decisões vão depender do nosso conhecimento, do nosso entendimento e de quem realmente nós somos. O Espírito Santo trabalha na nossa razão. A razão é a habilidade para avaliar, analisar, julgar, para raciocinar, compreender, ter senso, discernir entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso. É a nossa consciência. O Espírito Santo trabalha na nossa consciência. Ele trabalha no nosso espírito, porque é o nosso espírito que testifica, mas ele age, ele vem, toca no nosso espírito para alcançar a nossa mente, a nossa razão, a nossa consciência, porque somente ele trabalhando na nossa consciência é que nós não tomaremos decisões erradas. Vocês estão entendendo? Às vezes todo mundo está vendo que está errado a decisão que uma pessoa está tomando ou tomou. A pessoa não vê. E ela é crente. E quem viu que está errado é crente também. Só que ela não deixou o Espírito Santo trabalhar na sua mente, na sua consciência, na sua razão. Então ela não consegue entender. Por isso que o Espírito Santo, quando ele trabalha em nós, ele faz a obra completa, nos livrando de qualquer tipo de entendimento errado para não termos nenhuma decisão errada na nossa vida. Lá no Evangelho de João, o Espírito Santo é que faz isso. No Evangelho de João, no capítulo de número 16, no Evangelho de João, no capítulo de número 16, ele falando do Espírito Santo, Jesus falando do Espírito Santo, ele fala assim, capítulo 16, versículo 8, ele fala assim, quando ele vier, ele está se referindo ao Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aonde é que acontece o convencimento? É na mente. É na razão. É na consciência. Porque se isso não acontece, a pessoa não vai ter, ela não será convencida do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando isso acontece, há uma mudança. Mesmo que eu tenha um caráter mau, ruim, se o Espírito Santo me convencer, ele vai moldar o meu caráter agora, segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho, segundo o poder de Deus. E há uma luta, porque assim como eu tenho que lutar para malhar e para ter um corpo sarado, eu preciso lutar para malhar e ter uma mente sarada, uma consciência sarada, uma alma sarada, um espírito sarado. Precisa haver um esforço meu. O Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando isso acontece, olha que interessante, no Evangelho de João, no capítulo 8, quando aquela mulher adúltera foi pega em adultério e levada até diante de Jesus, e ela, pela lei, seria apedrejada, olha o que Jesus falou com ela. Quando Jesus a perdoou, e Jesus não permitiu que ela fosse apedrejada, e deu aquela lição para todos, dizendo, quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. E ele virou para aquela mulher e disse, ninguém te condenou? Não, Senhor. E olha o que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 10 e 11. Ele fala assim, erguendo-se Jesus
E não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Agora preste atenção nisso aqui. Versículo 11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, mas vai e não peques mais. Ou seja, tome uma decisão agora. Não peques mais. Não adultere mais. Vocês estão entendendo? Então, eu preciso decidir. Aquela mulher estava diante da morte. Ela foi livrada da morte, e de uma morte terrível, de ser apedrejada até morrer. Ela foi livrada da morte, e foi o próprio Senhor Jesus quem a livrou, quem a abençoou, quem a salvou. Então ele disse: então agora, vai e não peques mais. É uma decisão. Uma mulher adúltera, uma mulher que estava acostumada com adultério, uma mulher que estava acostumada com a prostituição, uma mulher que estava acostumada a viver nessa vida, ela tomou uma decisão. A partir de hoje, eu não peco mais. A partir de hoje, eu não prostituo nem adultero mais. Então, é uma decisão. Só que essa decisão foi fortalecida por Deus, e a partir dessa decisão, ela passou a seguir a Jesus e não mais viveu na vida de adultério. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, Lucas capítulo 8, preste atenção nisso aqui, vocês verem, sobre essa questão de decisão. Capítulo 8 do Evangelho de Lucas, do versículo de 1 a 3, fala assim: aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, os 12 apóstolos, os 12 discípulos, não eram os 12 discípulos, iam com ele. E também iam com ele algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ou seja, essa mulher foi livrada e foi liberta de 7 demônios, e agora ela tomou uma decisão: seguir a Jesus. Porque ela teve uma experiência de libertação. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Ou seja, pessoas que foram libertas, que foram curadas, que foram abençoadas, agora estavam sendo moldadas pela palavra de Jesus, pelo evangelho, as boas novas de Jesus. Então, a pessoa, ela tinha uma vida errada, ela tinha uma vida contaminada com espíritos malignos, com muitas coisas, e agora ela teve um encontro com Jesus e ela tomou uma decisão. Da agora para frente, eu vou seguir a Jesus. E aí começa a ser moldado. Aí começa a malhar. E para malhar e ficar bem, precisa persistir e fazer todos os dias. Nós precisamos ter persistência e perseverança. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, nos versículos 8 e 9, falando de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, e ele roubava do povo, roubava muito do povo, cobrava mais para que ele pudesse ficar rico. E aí ele viu Jesus. Eu fui a Jericó e eu vi Jericó, onde tem os sicômoros, né, que tem as árvores, onde o tipo de árvore onde Zaqueu subiu. Não é lógico que eu não vi a árvore que ele subiu, né? Mas o tipo de árvores, né? Os sicômoros. E ele então
subiu para ver Jesus, porque ele era baixinho, não conseguia ver, e Jesus o viu lá de cima, porque Jesus conhece todas as coisas, sabe todas as coisas. E olha o que aconteceu quando ele teve um encontro com Jesus. Lucas 19, versículo 8 a 9, fala assim: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, houve uma conscientização na sua consciência, na sua razão, no seu entendimento, na sua mente. E quando ele teve essa conscientização, o Espírito Santo o convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E então ele decidiu a devolver aos pobres, ao povo, aquilo que ele roubou do povo. Então, a decisão, a conscientização nos leva a uma decisão. Antes, ele era um ladrão. Antes, ele roubava de todo mundo, era o que ele era. Mas agora que ele encontrou Jesus, ele deixou de ser ladrão. E ele agora vai abençoar as pessoas. Porque agora a sua alma, o seu coração, o seu caráter foi moldado e trabalhado por Jesus. Quando nós temos um encontro com Jesus, Deus vai trabalhando na nossa vida e nós vamos mudando cada vez mais. Melhorando cada vez mais. Quando não acontece mudança nenhuma na vida de uma pessoa, é porque ela ainda não encontrou Jesus. Ela encontrou um templo, encontrou um povo que é a igreja reunido, encontrou o cântico, encontrou o coral, encontrou o louvor, encontrou o pastor pregando, ela encontrou o endereço da igreja, mas Jesus ela não encontrou, não. Vocês estão entendendo? Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e a nossa vida muda. Porque Deus trabalha no nosso espírito e Ele vem na nossa mente, na nossa consciência, na nossa razão, no nosso intelecto, e aqui Ele trabalha. E aí, porque Ele sabe que é daqui que saem as decisões. É daqui que a decisão vem para aqui, para o coração, para a alma. Vocês estão entendendo a importância disso? Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: eu vou orar em espírito, mas vou orar também com entendimento. Eu vou cantar em espírito, mas vou cantar também com entendimento. Não é como desenfreado, como uma pessoa desequilibrada, não. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então, olha essas mudanças, né? As nossas decisões revelam aqui, não, eu não li, eu li somente o versículo 8, né, de Lucas 19. O versículo 8 fala: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse, olha o que Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Hoje houve salvação nessa casa. Meus irmãos, se nossa vida não muda, se não muda nada na nossa casa, se não muda nada no nosso caráter, Jesus não pode dizer, hoje houve salvação, não. Hoje só houve um encontro. Hoje só houve uma visita. Hoje só houve um culto. Hoje só houve uma célula. Mas se há mudança, ele fala, hoje houve salvação nesta casa. Vocês estão entendendo, meus queridos? A decisão que nós fazemos, ela vai ser de acordo com aquilo que nós somos, ou de acordo com aquilo que nós nos tornamos depois que temos um encontro com Jesus. As nossas decisões revelam quem somos e como estamos. As nossas decisões, elas pré-definem o nosso futuro em várias situações. As nossas decisões, elas pré-definem. Você já viu que às vezes uma pessoa tomou uma decisão e aí você está vendo que ela está tomando uma decisão errada e aí você pensa com você assim, ou fala com alguém:
Eu já estou vendo aonde que isso vai dar. Ou já estou vendo, já posso ver no que isso vai dar ou dará. Porque as nossas decisões, elas pré-definem e previnem os acontecimentos da nossa vida. Quando uma pessoa de coração entrega a vida dela para Jesus, você já sabe, daqui para frente a bênção de Deus está sobre essa vida. Mas se ela rejeita, você já sabe, misericórdia. Essa pessoa está sem a proteção de Deus. Olha que coisa interessante. Lá no Evangelho de Lucas nós vimos, não é? Que Zaqueu falou, eu resolvo a dar a metade dos meus bens para os pobres. E naquelas pessoas em quem eu roubei, defraudei, eu vou retribuir, vou restituir 4 vezes mais. Com juros, correção monetária, com tudo. Lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, falando sobre o jovem, o filho pródigo, sobre o filho pródigo, nós sabemos a história dele, a sua imprudência, a sua inconsequência, a sua desobediência, a sua falta de honra e de consideração para com seu pai, para com Deus, com tudo. E nós vimos a história e sabemos aonde é que ele foi parar. Porque todas as vezes que nós decidimos, tomamos uma decisão errada, vai dar errado. Tudo dá errado. Tudo que nós fazemos de errado, dará errado. Pode não dar agora, mas lá na frente vai. Vocês estão entendendo? Então, quando ele viu aonde ele estava, olha o que é que diz Lucas 19, Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, eu quero ler do 17 ao 24. Fala assim, olha aqui. Então, caindo em si, conscientizando-se, tendo bom senso, olhando realmente para a razão e para a consciência que não mente, e com a ajuda do Espírito Santo, que é maravilhoso, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, se o Espírito Santo age na minha mente, na sua mente, nós caímos, eu caio em si, você vai cair em si, nós vamos cair em nós mesmos. A ficha vai cair. Então, caindo em si, versículo 17, Lucas, capítulo 15, versículo 17. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Até o versículo 24. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. E caindo em si. Enquanto não caímos em si, em nós, enquanto isso não acontece, as nossas decisões são todas erradas. Mas quando a ficha cai, quando eu caio em mim, quando caímos em si, quando cai em si, então a decisão é outra.
Porque a nossa decisão, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas preferências, elas andam de acordo com o que somos, quem somos. As nossas decisões revelam quem somos e como estamos. As nossas decisões, elas predefinem o nosso futuro. Tudo na nossa vida pode melhorar ou piorar, ser alterado para o bem ou para o mal, dependendo apenas da decisão que eu faço, que você faz. E existe tanta... Eu já fui tão idiota, eu já fui tão burro, desculpa, fui tão ignorante, tão burro, tão ridículo, tão idiota, que eu já tomei decisões para agradar pessoas que depois eu descobri que elas não gostam de mim e que elas só fizeram aquilo para que eu entrasse bem mesmo. Estão entendendo? Por isso que as nossas decisões precisam ser pensadas, analisadas, colocadas diante de Deus, para que nós não façamos o que o diabo quer, nem o que aquela pessoa que não gosta de nós quer que façamos, porque ela quer nos ver mal. O discernimento é fundamental na nossa vida, porque ele nos ajuda a tomar decisões. Às vezes a nossa decisão é dura, e a nossa decisão, ela às vezes é forte para uma pessoa, mas é disso que ela está precisando. Porque ela não é verdadeira, porque ela não é real. E ela se assusta quando nós tomamos uma decisão séria. Olha, tudo na nossa vida pode melhorar ou piorar, dependendo da nossa decisão, da decisão que tomamos. Existe uma frase muito comum que diz assim: fulano botou tudo a perder. Você já ouviu isso? Por causa de uma decisão estúpida. Por causa de um gênio descontrolado. Por causa de uma falta de equilíbrio, falta de educação, falta de um monte de coisa, falta de conhecimento, estupidez, estupim curto. Então a pessoa estupidamente, precipitadamente toma uma decisão que ela vai levar tinta. E bota tudo a perder. Perde tantas chances, tantas oportunidades, por causa de estupidez, falta de conhecimento, por causa daquilo que formou e moldou o nosso caráter de forma errada, desequilibrada, sem base, sem entendimento, só com estupidez. Lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 17, está escrito assim: por que você seria tão louco? Olha, Eclesiastes 7, 17. Está escrito assim: por que você seria tão louco a ponto de morrer antes do tempo? Antes do tempo. Ninguém morre na hora errada, morre sim. É o que mais acontece. Porque a pessoa foi louco a ponto de antecipar a sua morte por causa da sua decisão estúpida, da sua escolha estúpida. Vocês estão entendendo? Por que seria tão louco a ponto de morrer antes do tempo? Todos nós nos tornamos naquilo que pensamos sistematicamente. Todos nós nos tornamos naquilo que pensamos sistematicamente, ou constantemente, insistentemente. Se ficamos insistindo com aquilo na nossa mente, nós nos tornamos daquilo. E então, nós moldamos a nossa mente, a nossa alma, e viramos aquilo que nós estamos pensando, né? Agora, nessa pandemia, nós estamos tendo a chance de melhorar ou de piorar. De ser abençoado ou de perder a bênção. Tudo vai depender da sua decisão. Da sua não, da minha, da sua, da nossa decisão. A nossa decisão, as nossas escolhas, as nossas preferências, as nossas atitudes, elas vão definir o que vai acontecer conosco. É uma coisa impressionante isso. Quando o diabo quer nos pegar,
e nos destruir, ele põe uma pessoa errada no nosso caminho. Provérbios 16, 29 fala assim. Provérbios 16, 29. Diz assim: o homem mau, violento no seu caráter, determinado no seu caráter, o homem mau alicia o seu companheiro e guia-o por caminho que não é bom. O homem mau alicia o seu companheiro e guia-o por caminho que não é bom. A pessoa que é mal intencionada, essa pessoa, ela aproxima da outra para influenciá-la a alguma coisa errada. Ela alicia, ela faz a cabeça, ela convence a pessoa. Quantas pessoas nós estamos vendo indo para um caminho errado? Sabe por quê? Porque elas estão sendo aliciadas e estão deixando-se ser aliciadas, envenenadas, contaminadas, enganadas, influenciadas e são guiadas por um caminho que não é bom. Quando não estamos em comunhão com Deus, nós ficamos vulneráveis. Preste atenção nisso. Quando nós não estamos em comunhão com Deus, quando nós esfriamos com Deus, quando nós começamos a afastar das coisas de Deus, a descartar e desprezar as coisas de Deus, nós ficamos vulneráveis. E quando nós ficamos vulneráveis, nós ficamos desprotegidos. E desprotegidos, o nosso pensamento fica influenciado, envenenado, contaminado e começa a moldar o nosso ser, o nosso caráter. Quem nós somos, do jeito que o inimigo quer e do jeito que aquela pessoa maligna quer. Vocês estão entendendo? Eu já falei, eu posso mudar o meu físico se eu quiser, malhando ou fazendo plástica. Nós podemos mudar a nossa aparência de muitas maneiras. E muitas pessoas não estão mudando a aparência, elas estão mudando o caráter, a alma. E elas estão mudando para pior. Que Deus tenha misericórdia e que elas tenham um encontro com Deus de verdade. E mudem para melhor. Provérbios 1:10. Provérbios 1:10 fala assim: filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não consintas, não permita, não deixe. Sabe por quê? Porque a decisão é minha, a decisão é sua, a decisão é nossa. O outro pode falar o que quiser, mas a decisão é minha. E a decisão vai ser de acordo com aquilo que eu sou lá dentro de mim. Existem coisas erradas que são muito fáceis para muitas pessoas e elas até dizem, mas todo mundo faz. Todo mundo faz, então eu vou fazer. Todo mundo, vírgula. Nem todo mundo faz. Agora, são poucos, sim, os que não fazem coisas erradas. Porque estreita e apertada é a porta que leva à salvação e são poucos os que entram por ela. Se acerta por ela. E larga e espaçosa é a porta que leva à perdição e é uma multidão que vai por ela mesma. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Porque somos o que pensamos e decidimos. Nós somos o que pensamos e decidimos e escolhemos. O pensamento pertence ao que somos. E não o que somos é que pertence ao nosso pensamento. O que eu sou me faz pensar. O pensamento pertence ao que somos. O pensamento pertence ao que somos. E não o que somos pertence ao pensamento. O que sou me faz pensar. Por isso que lá em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3,
diz assim, preste atenção. Um momentinho, meus queridos. Colossenses capítulo 3, os versículos 1 e 2 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui de baixo, aqui da terra. Versículos 3 e 4 fala assim: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos ver os versículos 5 e 6 também. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Versículos 7 e 8. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Vamos ver os versículos de 9 a 11. Eu estou só empurrando, né? De 9 a 11. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Não minta para o seu irmão. Não minta para ninguém. Às vezes a pessoa está falando com a gente chorando e pedindo oração e mentindo. Só que nós temos discernimento, né? E vos revestistes do homem, versículo 10, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos ver do versículo 12 ao 17 também. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Se eu sou hoje uma nova criatura, se eu digo que eu tenho Jesus, eu preciso andar como o novo homem e não como o velho homem. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vamos ver aqui, Filipenses capítulo de número 4, versículos 8 e 9. Fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Quando é que o Deus da paz será comigo? Quando eu praticar essas coisas que eu tenho aprendido. E quando eu colocar no meu pensamento, ocupar o meu pensamento com tudo que é bom, tudo que edifica, e não com baboseiras, com palpites errados, com conversa fiada, com fofoca, com juízos mal feitos, com um monte de bobagem, com iras, com rixas, com invejas. Vocês estão entendendo? Em 1 Coríntios 2,16 está escrito assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho a mente de Cristo. Mas eu só vou ter a mente de Cristo se eu conhecer a palavra dele. Se eu não leio a Bíblia, eu não vou ter a mente de Cristo, não. Eu vou ter a minha mente querendo Cristo. Só isso, acreditando nele. Mas para eu ter a mente de Cristo, eu preciso conhecer a palavra e colocar a palavra no meu coração, como Davi diz: coloquei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Romanos 12, de 1 a 2 fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando decidimos, é porque determinamos. Quando nós tomamos uma decisão, é porque nós estamos determinados. E se estamos determinados, nós mudamos. Mudamos para melhor ou para pior. Adão e Eva no Éden, olha o que aconteceu. Preste atenção. Esse estudo hoje é um pouquinho mais longo, viu, meus irmãos? Mas é muito importante. Eu quero que você seja perseverante nele aí, porque eu preciso falar algumas coisas para vocês. Lá no capítulo 2 de Gênesis, do livro de Gênesis, no versículo 15 a 17, fala assim. Do 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim podereis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele não estava falando de morte física, mas de morte espiritual. Porque quando nós desobedecemos a Deus, nós nos afastamos de Deus. A vida está em Deus. E fora de Deus nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. O versículo de número até o 17 fala assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Era o homem sozinho. Aí Deus formou a mulher. Vamos ver no capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E Deus formou a mulher da costela do homem, nós sabemos. Não vou entrar em detalhes disso aqui, porque não é o caso aqui. Mas no capítulo 3, de 1 a 6, depois que Deus formou o homem, formou a mulher, os colocou no Éden e deu uma ordem para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ela comer, se eles comessem daquela árvore, eles morreriam. Aí, olha o que aconteceu. Capítulo 3, versículo de 1 a 6. 3, de 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse:
não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi assim que Deus falou. Deus falou, você pode comer de todas as árvores, só de uma que não. Mas a serpente, ela joga um verde para colher maduro. É assim como as pessoas fazem. Olha, e é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do conhecimento que está no meio, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então ela falou para a serpente, não, nós podemos comer de todas as árvores, mas dessa ali não, porque senão nós vamos morrer. Olha o contra-argumento. Então, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Ela falou com convicção, meus irmãos. Você vai conversar de Deus com uma pessoa e fala assim, mas é lógico que não é assim. Não é assim. Ela fala com convicção. Eu tenho certeza que não é assim. Eu tenho certeza que Deus não faria isso. Vocês estão entendendo? A pessoa vem com segurança, o diabo vem com uma palavra firme de segurança. Versículo 5. Porque Deus sabe, aí lançou uma dúvida. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então eu posso ser como Deus? Então é por isso que ele me enganou? Vocês estão entendendo? Sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, ela nunca tinha prestado atenção nisso. Mas agora, depois de uma conversa dessa, depois de um esclarecimento desse da serpente, do diabo, né? Depois de um esclarecimento de um palpite errado de uma pessoa totalmente com a vida toda errada, mas tão segura de si, te fala, né? Vendo a árvore, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Deixa eu ver aqui teu versículo. 6. Eu quero ver agora do 7 ao 10. Então, aqui houve um diálogo sutil, com uma intenção maligna de fazer a pessoa tomar uma outra decisão. Deus nos dá uma direção, Deus fala conosco, você compartilha com a pessoa errada, ou a pessoa errada chega e começa a te argumentar, você começa a passar para essa pessoa qual foi a orientação, e essa pessoa tem um palpite dela, e você às vezes decide pelo palpite dela, e larga e despreza a palavra de Deus, como foi Adão e Eva. Eles preferiram acreditar na serpente do que em Deus. Olha aqui, do versículo de número 7 ao 10. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles não tinham maldade, e agora a maldade entrou. Quando nós saímos da presença de Deus, a maldade começa a entrar. E aí as coisas começam a acontecer de forma diferente. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. A primeira coisa que a gente começa a fazer quando desobedece e toma uma decisão errada é começar a esconder de Deus e das pessoas referentes a Deus, ou que se referem a Deus, né? Do Senhor Deus. Versículo de número 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem, a sua mulher, porque entre as árvores, por entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estavas nu, tive medo
e me escondi. O comportamento começa a mudar e começa a esconder das pessoas de Deus e de Deus. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Não comestes? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ao invés dele responder ao Senhor, ele já foi respondendo, justificando e julgando a culpa para a mulher. É sempre assim. Toda pessoa que está errada, quando você vai conversar com ela, ela começa a justificar e achar um culpado. É sempre assim. Toda pessoa que já teve uma conversa com o inimigo, a atitude dela é exatamente desse jeito. Versículo de número 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu-lhe a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, um vai empurrando para o outro, porque ninguém quer assumir a culpa da decisão errada. Sempre que tomamos uma decisão errada, tomamos conscientes, sabendo se é ou não errado. Agora, se nós tomamos a decisão, é porque decidimos tomar a decisão. Mas quando nós somos confrontados, nós não assumimos. Eu fiz porque foi fulano. Porque foi ciclano. Muitas pessoas me procuram como pastor e falam: pastor, eu estou para tomar essa decisão assim, 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 na minha casa e minha família. O que eu faço? Eu falo assim: o que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? Porque a palavra de Deus diz isso. Se você tomar essa decisão de acordo com a palavra de Deus, a resposta é essa. Se não, a resposta é outra. Agora, a decisão é sua. É sua. Não é minha, não. É sua. Porque a pessoa toma uma decisão, depois lá na frente ela fala: eu fiz porque o pastor mandou. Teve um dia que eu falei com uma pessoa: você para de ficar falando que eu mandei falar, que eu mandei fazer isso, porque eu não mandei. Não use o meu nome para reforçar o que você está fazendo. Não faça isso. Porque eu não falei isso com você. Eu não mandei isso para você. Eu não disse para você fazer isso. Isso é uma decisão sua, não minha. Eu não decido por ninguém, eu decido pela minha vida. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então as pessoas, elas gostam de ficar jogando culpa, transferindo as culpas. A maioria tem dificuldade de assumir a culpa sozinho. Na verdade, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, escolhas, preferências e decisões que tomamos. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, fala assim: de que se queixa, pois, o homem? Queixe cada um dos seus próprios pecados. Queixe cada um dos seus próprios pecados. Nós precisamos aprender a assumir a nossa culpa, porque ninguém toma decisão só porque quis tomar, não. Entendem, meus irmãos? Nós somos influenciados, sim, mas a decisão é minha, a decisão é sua, a decisão é de cada um. Eu decido tomar, sim. Romanos 2, de 5 a 6, fala assim, Romanos 2, de 5 a 6, Romanos 2, de 5 a 6, 5 e 6, perdão, fala assim: mas segundo a tua dureza e coração impetinente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Cada um receberá
a retribuição segundo o procedimento, e o procedimento é de acordo com a decisão, com a determinação que nós tomamos, não é? Vamos ver Jó capítulo 34, versículo 11. Jó 34, 11. Jó 34, 11 fala assim: pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. As nossas obras e os nossos caminhos, as obras que eu faço e o caminho que eu sigo, é uma decisão que eu fiz, uma determinação minha. E eu serei retribuído segundo isso, segundo a minha obra, segundo a minha decisão, segundo o caminho que eu resolvi tomar. As pessoas não gostam de assumir a culpa das suas decisões. É muito comum transferir suas culpas, suas frustrações e problemas para a vida, para os pais, para a família, para a sociedade, para a igreja, para os líderes, para os pastores, para o governo, para Deus, para o diabo, nunca para si mesmo. Mas alguém é que tem a culpa. A culpa é de alguém, nunca dela. Se você tomou uma decisão, se eu tomei uma decisão, se nós tomamos uma decisão, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Tem um ditado no Brasil que fala assim: dois bicudos não se beijam, assim como quando um não quer, dois não brigam. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, nós temos que assumir. Eu decidi porque eu quis decidir. Porque eu tomei a decisão. Não é porque fulano me influenciou, não. Porque ele pode me influenciar, ele pode ter a influência que foi e eu não decidi. E eu decidi completamente contrário. Podemos sentir qualquer tipo de pressão, de influência, de tentação, mas a decisão é nossa, de mais ninguém. A decisão que nós tomamos na nossa vida, em todas as áreas, elas são responsáveis por tudo que vai acontecer conosco lá na frente. A nossa decisão, mas a decisão é minha, a decisão é sua. Podemos sentir qualquer tipo de influência, mas nós é que tomamos a decisão. Muitos culpam Deus. Todo crente que não tem uma boa estrutura, que não é definido com Deus, que não tem conhecimento mesmo de Deus, e quem não tem conhecimento mesmo de Deus, não tem temor de Deus realmente, todo crente raso na vida cristã, quando acontece alguma coisa, ele joga a culpa em Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou isso? Isso é Deus. Isso é o crente raso na vida cristã. E o que não conhece a Deus, nem Deus, nem nada. Perdão, eu troquei aqui agora. Toda pessoa que não tem entendimento com Deus, ela culpa Deus. E toda pessoa que tem um conhecimento raso, ela joga a culpa no diabo. Ela joga a culpa no diabo. O crente bom mesmo, ele fala assim: isso foi o diabo que fez. Vocês estão entendendo? Há uma confusão. Eu fiz uma confusão aqui agora. Para explicar, porque é tanta coisa. O crente, preste atenção nisso, meu irmão. Porque eu quero que você entenda isso. Normalmente o crente que não tem tanto conhecimento das coisas de Deus, que não tem tanta estrutura na sua vida cristã e de conhecimento, quando ele não tem esse conhecimento, ele joga a culpa no diabo. Isso foi o diabo. E aquela pessoa, que eu estou falando do crente raso, ele joga a culpa no diabo. Porque o crente que realmente conhece a Deus, ele está de acordo com aquela palavra que eu preguei: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele entende isso.
Mas o que é raso na fé, isso é uma coisa do diabo. E o que está afastado de Deus é Deus. Joga a culpa em Deus. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando algumas coisas e eu copiei isso que essa pessoa disse. Ela disse assim, preste atenção nisso. Para um ateu traumatizado, o diabo dele é Deus. Para um ateu traumatizado, para ele o diabo é Deus. Marx, ele dizia que a religião era o ópio do povo. Para muitos crentes, a culpa é do diabo. Para toda pessoa envenenada pela política, a culpa é do Estado. Para o homem de negócios, o empresário, a culpa é do sistema. Para todo jovem momado que vive às custas do pai, todo jovem que vive do jeito que ele quer, a culpa é do pai, a culpa é da mãe, a culpa é do avô, a culpa é da avó, a culpa é do tio, a culpa é da tia, nunca dele. Esse babaca. É um monte de gente folgada julgando a culpa em todo mundo. É sempre assim. As pessoas dizem que o que estão sofrendo agora é porque alguém fez mal a elas. Alguém me prejudicou. Nunca pela culpa delas. Sempre alguém tem que levar a culpa. E ela, não, eu fiz porque eu fui induzido a isso. Você fez porque você foi induzido, mas você decidiu porque quis. Porque tem um momento que se chama momento da decisão. E a decisão é minha, a decisão é sua, a decisão é nossa. A depravação humana em não querer assumir a sua responsabilidade, a sua culpa, a sua decisão, a sua escolha, é um fato real, histórico, humano, social e bíblico. Lá em Gênesis, quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 6, versículo 11 a 12, quando Deus fala sobre o dilúvio, ele fala assim, viu Deus que a maldade estava aumentando cada vez mais na terra e que os homens estavam piorando cada vez mais. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5, fala assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, eficácia. E ele fala assim, foge dessa turma. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 28, olha aqui, eu vou ler aqui. Romanos capítulo 1. Ai, Senhor, é muita coisa. Eu espero que você tenha paciência, porque eu já estou acabando, quase acabando. Romanos capítulo 1, do versículo 28 até o versículo 32, fala assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles sabem que vão ser punidos por causa disso, que sofrerão a consequência disso, mas mesmo assim continua fazendo, ainda aprova todo mundo que faz. Deus nos deu o poder de decisão, de decidir, de escolher.
e nos deu também a consciência que nunca mente, nos fala a verdade, ela nos mostra a verdade, não é? Quando lá em Gênesis capítulo 4, do versículo 6 a 8, quando Deus chegou até Caim, porque Caim ficou irado e quis matar seu irmão, Deus chegou para Caim e falou para ele: por que você anda irado? Por que é que o seu semblante descaiu? O que é que está acontecendo com você? Se você proceder bem, você também será aceito. Mas o pecado jaz à porta do teu coração, mas cabe a você dominá-lo. E Caim quis ouvir a Deus? Não. Qual foi a decisão de Caim? Matar o irmão. É uma decisão. Nem Deus falando com ele não ouviu. Então, a decisão é uma coisa pessoal e que é de minha responsabilidade, que é da nossa responsabilidade, que é da sua responsabilidade, da responsabilidade de cada um. Todos nós passamos pela luta da decisão. Alguns são apenas tentados, outros são ambíguos, né? Tem dois pensamentos divididos dentro dele. Alguns têm psicose mesmo, precisam de um tratamento. O fato é que o que ocupa maior parte no nosso pensamento, isso é o que nos domina e o que determina quem nós somos. Como podemos ter um equilíbrio nos nossos pensamentos, na nossa mente e na nossa alma, para que possamos escolher e decidir sem que sejamos prejudicados e não prejudiquemos o nosso próximo? João 8,32 fala: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade nos liberta, mas eu preciso conhecer a verdade. João 8,36 fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se ele me libertar, liberto eu serei. 2 Coríntios 5,17 fala: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Salmo 32,8 está escrito assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselhos. Deus quer nos instruir, nos ensinar e nos aconselhar. Eclesiastes 8,5 fala assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio saberá o tempo e o modo. E Isaías 30, versículo 21 fala assim: quando desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz atrás de ti nos teus ouvidos dizendo: eia, esse aqui é que é o caminho, andai por ele. Não vá para a direita nem para a esquerda, vá straight, vai estreito, vai reto, porque esse aqui é que é o caminho. Tem algo dentro de nós que funciona como um freio automaticamente, que diz não quando alguma coisa é errada, para qualquer pensamento, ideia, sentimento que não é conveniente. A responsabilidade é nossa, minha, sua, nossa, de cada um de nós. Não podemos transferir para ninguém as decisões que tomamos. Provérbios 4:27 fala assim: não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Eu que tenho que decidir não ir nem para a direita nem para a esquerda, e eu é que tenho que retirar o meu pé do mal. As direções estão à nossa frente. A decisão e escolha é a nossa, é minha, é sua, e de mais ninguém. Direção imperativa de Deus para nós. Você vai ler depois, eu não vou ler tudo agora porque já passamos muito do nosso tempo. Nós temos aqui Efésios 4, 22 e 24, que fala para nós despojarmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem. 1 Coríntios 6, 18, que fala fugir da prostituição. Efésios 4, 28, que fala aquele que roubava, não roube mais. Efésios 4, 31 fala: longe de vós toda gritaria e cólera, bagunça e barracada. É isso que está falando. Provérbios 1, 32 a 33 fala que os nécios, eles vão andar errados e por causa disso eles vão caminhar para a morte, mas aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus, esses serão abençoados. Tudo na nossa vida depende da nossa decisão. Provérbios 4, 23 fala:
sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Me perdoem o tempo hoje, mas eu tenho tanta coisa para falar, ainda saltei muitas coisas aqui. Lembre-se disso. A minha decisão, a sua decisão, a decisão de cada um de nós é responsabilidade nossa. Nossa. E a nossa decisão é de acordo com aquilo que realmente nós somos lá dentro. Que Deus possa ter misericórdia de nós e que nós possamos ter decisões da nossa vida de crentes verdadeiros, de pessoas que nasceram de novo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Estamos chegando agora na época de eleição, precisamos orar por esse país, pelo Brasil, por todos os países, para que Deus nos livre da pessoa que não tem o temor dele, da pessoa que não quer nada dele. Que Deus nos guarde, porque se nós votarmos em pessoas erradas, a decisão é nossa, a responsabilidade é nossa. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Um beijão, que Deus te abençoe. Desculpe, porque hoje nós passamos muito do horário.